Eu sou a professora Sara e hoje nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos lá? Antes de falar das relações envolvendo o triângulo retângulo, nós precisamos relembrar alguns elementos, algumas características dos triângulos retângulos. Um triângulo retângulo é aquele que possui aqui um ângulo de 90 graus, né? Ele é um triângulo muito utilizado na matemática, existem conteúdos específicos só sobre esse tipo de triângulo. E ele é tão famoso, tão importante, tão especial, que os seus lados recebem nomes especiais, né? De qualquer outro triângulo são lados do triângulo, agora no triângulo retângulo não. Nós temos aqui vários tipos de triângulos retângulos, e em relação aos lados deles, os nomes especiais que eles recebem são: o primeiro é este maior lado aqui, ó, que ele sempre fica de frente para o ângulo de 90, ó, perceba, é de frente para o ângulo de 90, ó. E ele é o maior lado, que é o que a gente chama de hipotenusa. Então, esse maior lado, ele recebe o nome de hipotenusa. Identificando quem é a hipotenusa, os outros dois lados, tanto esse quanto esse, recebem o mesmo nome, que é de cateto. Então, nós temos os catetos e nós temos a hipotenusa. Como diferenciá-los? Hipotenusa é o que está de frente para o ângulo de 90 e os outros e aqueles que sobram são os catetos. E aí a gente precisa conseguir identificar esses elementos independente da posição do triângulo. Olha só esses daqui que já estão desenhados. Aqui eu tenho o X está representando a hipotenusa e o M e o H estão sendo os meus catetos. Nesse aqui, ó, o B, que é de frente para o ângulo de 90, esse é a hipotenusa, o B é a hipotenusa, e o W e o C são catetos. Aqui, ó, de frente para o 90 é o Q, e aí o E e o P são os nossos catetos. Esse outro de frente para a hipotenusa, o maior lado desse triângulo é o C, então a hipotenusa aqui é o C, e os catetos são A e B, ok? Além desses elementos que a gente já conhece, que a gente trabalha às vezes no oitavo ano, que são a hipotenusa e os catetos, nós vamos identificar agora outros elementos que fazem parte de um triângulo retângulo. Para ficar mais fácil a nomenclatura aqui, eu vou pontuar os vértices aqui, ó, A, B e C. E para ficar de acordo, ó, eu vou chamar aqui de frente para o vértice A, o ladinho A minúsculo, que nesse caso está sendo a nossa hipotenusa. De frente para o vértice B, o lado Bzinho, e de frente para o C, o lado Czinho. Então, o A aqui está sendo a hipotenusa, e o B e o C estão sendo os catetos. Os novos elementos que vão surgir são, quando a gente traça perpendicularmente, saindo do vértice A, saindo de onde tem um ângulo de 90 graus, em direção à hipotenusa, chegando aqui, formando um ângulo de 90 graus, nós estamos traçando a altura desse triângulo relativa à hipotenusa. Porque a gente sabe que todo triângulo tem 3 alturas, né? Mas essa daqui que sai do ângulo de 90 e chega na hipotenusa é a altura relativa à hipotenusa. E a gente pode chamar essa altura de H. Então, esse H, ele é a altura relativa à hipotenusa. Quando a gente traça esse H, ele meio que divide aqui, ó, que a nossa hipotenusa era isso tudo, né? Ele divide essa hipotenusa em duas partes, ó. Uma partezinha para o lado de cá e uma outra parte para o lado de cá. Então, a hipotenusa, que era um valor inteiriço aqui, ó, ela passa a ter 2 segmentos. Esses segmentos são chamados de projeções. Então, eu tenho do lado de cá uma projeção e do lado de cá outra projeção. Essas projeções essa primeira aqui, ó, eu vou chamar ela de M. E eu tenho uma segunda aqui que eu vou chamar de N. O que cada uma delas significa? Imagina que aqui você tem um solzinho, ó. Um solzinho aqui iluminando e tal. E a sombra desse cateto C fosse projetada aqui no solo, aqui, que é na hipotenusa. A gente teria esse pedacinho M. Então, o M é a projeção de um dos catetos. Nesse caso, o M é a projeção do cateto C, tá? Da mesma maneira que do outro lado, nós temos aqui o N, que é a projeção do cateto B.
eu preciso que você não fique preso às letras, mas você entenda ali os elementos de cada triângulo, porque mudou a letra, a gente vai mudar a situação ali, mas você precisa saber quem é projeção, o que é a altura, independente da letra que está sendo utilizada para representar, ok? Vamos tentar então identificar esses mesmos elementos, independente de como esteja a posição e qual a letra que esteja envolvida ali no meu triângulo, tá? Então aqui eu vou colocar 2 triângulos e coloquei letrinhas aleatórias para a gente poder identificar. Nesse primeiro triângulo aqui, ó, quem está fazendo o papel da hipotenusa? Então eu vou olhar para o meu triângulo grandão, maior aqui, e ver quem está de frente para o ângulo de 90. Então a hipotenusa aqui é o Y. Se a hipotenusa é o Y, o A e o H estão fazendo o papel dos catetos. Identificado hipotenusa e os catetos, tem aqueles outros elementos, né, que são a altura e as projeções. Quem é a minha altura? Nesse caso, a minha altura aqui é o X, que é o que sai do ângulo de 90 e chega na hipotenusa. E aí eu tenho duas projeções, que é o R e o S. O R é a projeção do cateto H e o S é a projeção do cateto A. Tá vendo que eu mudei a posição do triângulo, mudei as letrinhas, mas eu preciso entender o que elas representam. Nesse outro triângulo, ó, a mesma coisa, tá numa posição diferente. Primeiro passo, identificar a hipotenusa e os catetos, né? Então, no triângulo maiorzão aqui, ó, ângulo de 90 de frente para ele é o D. Então, o D é a minha hipotenusa. Daí, sobrou para mim o A e o B como catetos. Quem está fazendo o papel da altura? O papel da altura aqui, ó, que está tracejado de vermelho, é o C. E aí as minhas projeções são E e F. O E é a projeção do cateto B e o F é a projeção do cateto A, ok? Para que a gente encontre dessas relações métricas no triângulo retângulo, o próprio título aqui é bem claro, vão ser relações que envolvem as medidas, né? Então, vão ser relações que envolvem esses tamanhos aqui que estão aparecendo no nosso triângulo retângulo. Para isso, eu preciso que vocês percebam o seguinte. A partir do momento que a gente corta aqui, ó, que a gente traça essa altura, a gente consegue dividir esse triângulo aí em 2 triângulos. Então, a gente fica com um total de 3 triângulos. O triângulo maior, o triângulo do lado esquerdo e o triângulo do lado direito. Ó, fazendo esse corte aqui, eu tenho esse triângulo da pontinha do lado esquerdo e tenho aqui o triângulo da pontinha do lado direito. Contando com o triângulo inicial, nós temos 3 triângulos. E se a gente tem 3 triângulos que aparentemente foram criados de um só, né? A gente vai conseguir provar aqui que eles são semelhantes e daí estabelecer as relações de semelhança de triângulos que a gente já sabe trabalhar. Primeiro, para provar que esses triângulos são semelhantes, perceba o seguinte, aqui no triângulo inicial nós temos o ângulo que eu pintei de azul, o que eu pintei de vermelho e mais o 90, que era do triângulo grandão. Então, azul mais vermelho mais 90, isso dá 180, que é a soma do ângulo interno de um triângulo. Do lado de cá, eu tenho, a partir do momento que eu cortei, como essa altura chega formando um ângulo de 90, então eu tenho azul e 90. E ficou esse aqui do topo que eu não sei quanto que é. Mas percebam, azul 90 e vermelho dá 180. Então, se aqui eu já tenho azul e 90, com certeza esse ângulo aqui de cima vai ser o valor correspondente ao ângulo vermelho. A mesma ideia para o lado de cá, ó. Eu já tenho vermelho e um de 90. Com certeza o que está faltando aqui em cima é o ângulo de azul para que eu totalize os 180. Daí então a gente fica com esses 3 triângulos aqui, ó, e todos eles semelhantes entre si, tá? Pois se encaixam no caso ângulo, né? Só com 2 ângulos já seria suficiente, porque encaixa no caso ângulo. A gente ainda consegue mostrar que o terceiro ali também é igual, tá ok, meninos? Identificado que esses triângulos são todos eles entre si, ali, 2 a 2, né, semelhantes, a gente consegue montar as nossas proporções de semelhança. Vamos lembrar que para montar essas proporções, a gente precisa de um norte, de um direcionamento, né? A gente compara 2 a 2 e sempre precisa de uma direção, por exemplo, de frente para determinado ângulo, de frente entre determinado e determinado ângulo, a gente precisa de um norte, né? Então, para facilitar esses nossos 3 triângulos, eu vou chamar cada um aqui, ó, triângulo 1, 2 e 3. E para fazer essas relações, eu vou começar da seguinte forma. Primeiro, eu vou relacionar o triângulo 1 e 2. Então, esse triângulo grandão e essa pontinha. E vou
usar como norte, como direcionamento, primeiro, o ângulo de 90 e o ângulo azul. Ou seja, eu vou pegar o lado que está de frente para o ângulo 90 e o que está de frente para o ângulo azul. Tanto no triângulo 1 quanto no triângulo 2, que é os que eu estou relacionando. Então, vamos lá. No triângulo 1, de frente para o 90 é o A. E no triângulo 2, de frente para o 90, é o C. Ok? Então, eu tenho o A sobre o C. Já olhando agora para o ângulo de azul, de frente para o ângulo azul, eu tenho o B. E no triângulo 2, de frente para o azul, eu tenho o H. Então, a gente fica A sobre C, assim como B sobre H. Aplicando aqui propriedade de proporção, a gente pode multiplicar cruzado. Então, a gente encontra A vezes H igual a B vezes C. Essa é uma das nossas relações métricas no triângulo retângulo. Essa foi a primeira que a gente pontuou aqui. Percebam que você não precisa decorar a letra, você precisa identificar esses elementos, né? A partir do momento que eu criei um triângulo inicial, você sabe que o A aqui está representando a hipotenusa, o H representa a altura e o B e o C são catetos, a gente pode traduzir essa formulazinha aqui em hipotenusa vezes altura igual cateto vezes cateto. É isso que a gente vai precisar representar no final, tá? Ainda relacionando o triângulo 1 e o triângulo 2, só que agora eu vou olhar para o ângulo de 90 e para o ângulo de vermelho. Então, no triângulo 1, de frente para o 90, o A. No triângulo 2, de frente para o 90, o C. Então, A sobre C. Agora, olhando para o ângulo vermelho, de frente para o vermelho, o C. E de frente para o vermelho, o M. Daí, multiplicando o cruzado, C vezes C ao quadrado, igual a M vezes A. Então, essa é a nossa segunda relação métrica no triângulo retângulo. Vou relacionar agora o triângulo 1 com o triângulo 3, tá? E vou olhar apenas aqui para o ângulo de 90 e o ângulozinho azul. Então, no triângulo 1, de frente para o 90, o A. No triângulo 3, de frente para o 90, o B. Então, está aqui A sobre B. No triângulo 1, de frente para o ângulo azul, o B, e no triângulo 3, de frente para o ângulo azul, o N, então B sobre N. Multiplicando cruzado, ficamos com B ao quadrado igual a N vezes A. Mais uma relação que eu vou fazer aqui, agora comparando o triângulo 2 e o triângulo 3, e eu vou olhar para os ângulos azul e vermelho. Então, vamos lá. Aqui, de frente para o ângulo azul, H. Nesse aqui, de frente para o ângulo azul, é o N. Nesse 2, de frente para o ângulo vermelho, é o M. E nesse aqui, de frente para o ângulo vermelho, é o H. Então, a gente fica com H sobre N e M sobre H. Multiplicando o cruzado, encontramos que H ao quadrado é igual a M vezes N. Vocês podem perceber e falar, você não relacionou o triângulo 2 e 3 olhando para o ângulo de 90, olhando o triângulo tal, olhando para determinado ângulo. São relações que, às vezes, se a gente fosse montar esses outros elementos, essas outras combinações, cairiam em alguma dessas daqui que já foram mencionadas, tá? Elas seriam repetidas. A quinta relação eu não vou mostrar através de semelhança de triângulos, nós vamos fazer uma combinação entre duas dessas relações que já foram apresentadas. Vou pegar essa daqui, ó, essa aqui e essa daqui. Percebam que essas duas, gente, são bem semelhantes. Aqui é cateto, aqui também é cateto, aqui é a projeção desse cateto, aqui é a projeção desse cateto, aqui é a hipotenusa e também a hipotenusa. Então, vou pegar essas duas relações e vou adicionar, tá? Quando eu adiciono essas duas, de um lado eu fico com C quadrado mais B quadrado e de outro eu fico MA mais NA. E vou tentar desenvolver, mexer, trabalhar nessa expressão. O que eu percebo desse lado de cá? Eu consigo dar uma organizada porque tem A em ambos os lados. Então, eu consigo colocar A em evidência. Colocando A em evidência, surge para mim a expressão M mais N, que aí a gente precisa relembrar lá no início que quando a gente partiu aqui, só um minutinho, quando a gente partiu aqui e traçou a altura, ela separou esse pedaço em um tal de M e um tal de N. Só que esse M e N juntos voltam a ser para nós a nossa hipotenusa. Então, eu tenho que esse M mais N aqui, eu posso trocar eles por um outro A, que é a hipotenusa.
E aí a gente fica com essa relação aqui, ó, a ao quadrado igual a c quadrado mais b quadrado. Vou só virar ela no formato, deixando o a quadrado do lado de cá, que é a mesma coisa, para te mostrar o seguinte, essa daqui é uma das maneiras de se provar, de se demonstrar o teorema de Pitágoras. Esse carinha aqui é uma das relações métricas, né, digamos a mais importante de todas elas, e é conhecido como teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos fazer um fechamento em tudo isso daqui. Vamos lá. Então, vamos recapitular tudo que nós vimos. Esse foi o triângulo inicial, você precisa conhecer os elementos. Hipotenusa que é o A, o B e o C catetos, H altura, M e N projeções. E essas foram as relações que nós encontramos. Anotei todas elas aqui, ó, 5 relações. E aí tem a tradução, né, a interpretação de cada uma delas. Nessa primeira, o que ela está dizendo é o seguinte, que a hipotenusa vezes a altura é igual a cateto vezes cateto. Essa segunda, ela diz que o C é cateto, né? Então, o M é a projeção desse cateto e o A é a hipotenusa. Então, traduzindo essa relação, ela está dizendo que cateto ao quadrado é igual a projeção daquele cateto vezes a hipotenusa. Aqui, é a mesma relação, só que ele está se referindo ao outro cateto, né? Ao outro lado do triângulo. Então, o outro cateto ao quadrado é igual a projeção daquele cateto, vezes a hipotenusa. Essa penúltima aqui, ó, altura, o H é altura. M e N são projeções, então traduzindo isso daqui, está dizendo, ó, altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. E por último aqui, o nosso famoso teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa, ou hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, essas são todas as nossas relações. Perceba que eu preciso que vocês identifiquem, interpretem isso daqui e não memorizem letras, tá? Porque se eu mudar as letras aqui, vão mudar as letras, mas o que elas representam, isso não modifica, ok? Para ficar mais claro como nós vamos utilizar isso daí, vamos pegar alguns exemplos onde a gente vai utilizar essas relações métricas. Então, vamos aos exemplos. Vou deixar anotado aqui no cantinho para nós, como se fosse uma colinha, né? Todas as fórmulas, estão todas elas aqui, para que a gente identifique qual vai ser utilizado em cada situação. Vamos lá. Como eu havia dito para vocês, é extremamente importante que você identifique o que aqueles elementos que estão anotados ali na sua figura são. Então, aqui não estão as letras convencionais que a gente estava trabalhando, mas eu sei que esse Z aqui, ó, que saiu do ângulo de 90 graus e chegou aqui, formando 90, então esse Z está fazendo o papel da altura. A partir do momento que ele chega aqui, que divide em duas partes, esse 16 e esse 25 são para mim as projeções. Então, eu preciso encontrar alguma fórmula que envolva a altura e projeções, porque são os valores que eu tenho e o valor que eu quero chegar. Então, dando uma conferida aqui, ó, a fórmula que envolve a altura, que no caso é o H, e as projeções que são MN, são essa quarta aqui, ó. Então, essa vai ser a fórmula que eu vou utilizar para resolver essa questão. Quem está fazendo o papel do H aqui, no caso, é o Z, e as minhas projeções são 16 e 25. Então, eu tenho altura ao quadrado igual a projeção vezes projeção. Resolvendo isso daqui, ó, 16 vezes 25, 400, e o quadrado vai para lá na forma de raiz, acabo de descobrir que o meu Z é 20, que é a raiz de 400. Então, a altura desse triângulo é 20, unidade de medida que estiver sendo utilizada, se for centímetro, decímetro, metro, o que seja, tá bom? Então, identificar a fórmula que contém os elementos que você precisa e depois executar, tá? Independente da letra que estiver apresentada na figura. Vamos para mais um exemplo, olha só. O que eu tenho aqui de valores anotados? Nós temos aqui, então, esse Y, que é desse segmento, então ele está fazendo o papel da projeção. Nós temos aqui o 12, que é um dos catetos, então o Y, inclusive, é a projeção do cateto 12. E nós temos esse 24 aqui, que é tudo, que é a hipotenusa. Então, eu tenho o cateto, eu tenho projeção desse cateto, eu tenho também a hipotenusa. Se eu dou uma conferida aqui nas minhas fórmulas, para esse exercício, eu consigo pegar tanto a segunda quanto a terceira, porque praticamente são as mesmas, né? Só muda o lado ali do triângulo para... Cada cateto tem a sua respectiva projeção, tá? Mas essas duas são a mesma fórmula praticamente. Então, aqui está dizendo que o cateto ao quadrado é igual a projeção vezes
a hipotenusa. Nesse caso, então, nós temos que 12 ao quadrado, que é o cateto, igual a projeção, que é o y, vezes 24. Então, cateto ao quadrado igual a projeção vezes hipotenusa. Então, 12 ao quadrado, 144, e aqui 24y. Vou só virar a equaçãozinha aqui, né? O 24 que multiplica passa dividindo, e 144 dividido por 24, acabei de descobrir que minha projeção, que foi aqui chamada de y, ela mede 6. Se a gente quiser completar ali, descobrir quanto que é o restante, a gente consegue também. Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos também alguns elementos envolvidos, né? E vamos ver qual das formas a gente pode utilizar. O 5 aqui é a nossa hipotenusa, o 3 e o 4 são os catetos e o y é h. Quer dizer que eu tenho altura, tenho catetos e tenho hipotenusa. Vamos dar uma conferida em cada uma das formas? É bem a primeira, né? Mas vamos só falar um pouquinho aqui embaixo. Altura ao quadrado igual a projeção vezes projeção. Eu quero descobrir a altura, porém eu não tenho as projeções. Se a gente quisesse um caminho mais longo, eu poderia usar essa mesma fórmula que nós usamos aqui atrás, para descobrir primeiro as projeções e depois usar então essa de que a altura ao quadrado é projeção vezes projeção. Porém, nós vamos pelo caminho mais simples, que é essa primeira aqui, ó. O que está dizendo aqui? Hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto, que são todos os elementos que estão aparecendo nesse triângulo. Então, eu tenho hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. Hipotenusa é 5, a minha altura é o y, e os catetos são 3 e 4. Então, eu fico com essa expressão, né? Resolvendo, 5y igual a 12. E aí, fazendo a divisão, nós descobrimos que a altura desse triângulo é de 2,4. Vamos para um último exemplo aqui. Perceba que nesse exemplo, eu não tenho marcado aqui a altura, ou seja, não vou usar altura nem projeções. É uma figura que só tem aqui hipotenusa e catetos, né? E a única relação que envolve apenas hipotenusas e catetos é a nossa bonitinha aqui, ó, danada, o teorema de Pitágoras, onde hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a gente fica com essa expressão aqui, ó. Aqui a gente tem que lembrar que o quadrado é para todos os elementos, tanto para o 3 quanto para o x. E a gente fica com isso aqui, ó. Já estou virando a equação. 3x ao quadrado dá 9x quadrado, 4x quadrado dá 16x quadrado e 20 ao quadrado dá 400. Aqui, 25x quadrado igual a 400. Pego 25 e passo dividindo aqui, né? Então, 400 dividido por 5 dá 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, acabei de descobrir que o x para esse triângulo, usando o teorema de Pitágoras, o x é 4. Esses são alguns dos exemplos em que vocês vão utilizar as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Mas, no geral, é identificar os elementos que estão presentes e ver qual fórmula se aplica a cada situação, tá ok? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.